Brasileiros são presos por operar uma farmácia móvel ilegal nos Estados Unidos. Em Massachusetts, estudantes sem status legal poderão solicitar auxílio financeiro universitário. Batalha na fronteira. Tropas do Texas bloqueiam acesso dos agentes federais por vários quilômetros. Atenção, todos os estados do país estão sob alerta para tempestades de inverno neste final de semana. E com o frio, aumenta o número de mortes por intoxicação de monóxido de carbono. Saiba como manter a sua casa aquecida sem correr riscos. Quase 500 pessoas morrem acidentalmente todos os anos só nos Estados Unidos por conta deste gás tóxico. Olá, muito boa noite. 2 brasileiros foram presos no estado de Massachusetts por, segundo a polícia, operar uma farmácia móvel ilegal. Os 2 vinham sendo monitorados há alguns meses e, de acordo com a divisão de detetives de Milford, foram os primeiros a serem detidos nesse grande esquema. Maxwell Ferreira Andrade, de 26 anos, e Renata de Lima, de 37, foram presos em flagrante e estão sendo acusados de administrar um negócio de venda ilegal de medicamentos nos Estados Unidos. Os 2 moradores de Acton, em Massachusetts, foram detidos após meses do início das investigações contra um grupo que, segundo a polícia, é bem ramificado. No caso dos brasileiros, eles eram responsáveis pela venda ilegal de uma infinidade de drogas, incluindo antibióticos e antidepressivos. Entre os medicamentos tinham opções não regulamentadas e, claro, tudo era repassado sem prescrição médica. O alvo da dupla era a comunidade brasileira da região. De acordo com a denúncia apresentada na Justiça norte-americana, Maxwell e Renata são acusados de distribuição e posse de substância de classe C, conspiração para violar leis sobre drogas e perigo a uma criança, já que a dupla fazia as operações carregando um menor de idade no carro. Não foi esclarecido se era filho dos 2. Maxwell já foi liberado da prisão após o pagamento de fiança e sua primeira audiência será em março. A de Renata ainda não tem data. Com essa prisão, as autoridades alertam a comunidade brasileira para o risco de comprar remédios não regulamentados e sem receita médica. Primeiramente, esses brasileiros têm um problema sério do ponto de vista criminal. Segundo, eles também poderão ter um tipo de problema com a imigração. Não sei o status deles, se estão aqui como estudante, visto de trabalho ou até mesmo green card, porque a pessoa pode perder o green card dependendo do crime, da seriedade do crime que a pessoa comete. Então isso é muito importante. Claro que se houver uma cidadania envolvida, aí é o limite, o problema seria só o problema criminal. Agora, o que é importante o público entender? Que você que está comprando essas medicações de uma maneira ilegal também pode ser um problema. Então, claro, o foco da investigação aqui foram as 2 pessoas, mas é uma dica para que não comprem esses tipos de remédios. Eu sei que no Brasil é muito fácil, tem muita coisa da farmácia que a gente compra com maior facilidade e aqui você precisa de uma receita. Então, muito cuidado em comprar medicações dessa maneira. Agora o assunto é imigração. Em Chicago, o governo do estado construiu um abrigo para requerentes de asilo que é um exemplo a ser seguido pela diferente proposta de acolhimento, que inclui atendimento psicológico e aulas sobre a cultura dos Estados Unidos para as crianças. O tão prometido abrigo seguro finalmente é uma realidade. No coração de Chicago, onde antes era uma farmácia, agora famílias imigrantes dormem tranquilas e aquecidas. Desde a véspera do Natal, eles estavam em espaços temporários. We moved about 100 this morning and we're moving about 100 more tomorrow. A nova instalação é a primeira a ser financiada pelo estado de Illinois em vez da cidade de Chicago. O governador J.B. Pritzker disse que visitou o espaço, que achou incrível o que foi feito lá e que está feliz em poder manter seguras principalmente as crianças imigrantes. Making sure these young children have a place that they can play even in a very difficult situation. As operações do abrigo são contratadas e executadas pela Garda World, mas com a ajuda de voluntários de serviços humanitários, está oferecendo aqui um acolhimento diferente.
Estamos oferecendo aulas e suporte em educação baseada em traumas, além de treinamento cultural para os imigrantes, explica o diretor de cuidados comunitários do abrigo. Hoje, 200 pessoas estão abrigadas aqui e outras 600 aguardam transferência para locais como este. I see kids with no socks, with no blankets. Mas sem ter novas estruturas para abrigar todo mundo, a prefeitura mantém quem consegue aquecido dentro de ônibus estacionados pela cidade. O prefeito de Chicago, Brandon Johnson, planeja realizar uma reunião na próxima semana para discutir a crise. Desde dezembro, mais de 200 ônibus cheios de imigrantes chegaram aos subúrbios de Chicago. E o estado do Texas, que envia esses ônibus lotados de imigrantes sem aviso prévio para diversos estados como Illinois, está no meio de uma disputa acirrada com a Casa Branca. A gente já mostrou aqui que a administração Biden levou à Suprema Corte a decisão sobre a retirada das barreiras instaladas na fronteira. Mas enquanto a decisão não sai, o clima esquenta. Hoje teve conflito entre autoridades estaduais e federais. A mando do governador Greg Abbott, tropas estaduais bloquearam o acesso dos agentes de patrulha de fronteira por vários quilômetros ao longo da fronteira entre o Texas e o México. A ação foi para conseguir instalar mais arame farpado, cercas e portões para fechar o acesso dos imigrantes ilegais. A ideia do Texas, com isso, é impedir que agentes federais entrem na região e patrulhem a área de Eagle Pass, uma das mais usadas pelos imigrantes para a travessia ilegal. O prefeito da cidade disse que ficou surpreendido com a tomada da área pelo governo do estado e que discorda da decisão. Nesta manhã, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos entregou um documento à Suprema Corte descrevendo o impasse no território texano e alegando que os agentes federais são intimidados e ameaçados pelos guardas armados. A administração Biden também alega que os homens estão sendo impedidos de realizar seus trabalhos ao longo de mais de 4 quilômetros de fronteira. O documento é mais um de um extenso processo movido pela Casa Branca contra o Texas, alegando que a instalação de barreiras na região é ilegal, vai contra as leis dos Estados Unidos, prejudica o trabalho das forças de segurança e invade propriedades nacionais. O caso ainda não tem data para julgamento. Depois do intervalo, estudantes sem status legal poderão solicitar auxílio financeiro universitário em Massachusetts. E com o inverno rigoroso deste ano, aumenta a deficiência de vitamina D no nosso corpo, o que pode ser perigoso. Já já a gente te explica como identificar se esse é o seu caso. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. Foi. A governadora de Massachusetts, onde vive uma das maiores comunidades brasileiras aqui nos Estados Unidos, anunciou que estudantes, mesmo aqueles que não estão com status legal, poderão se inscrever num programa de auxílio financeiro acadêmico. A repórter Giovanna Locatelli foi atrás de todas as informações para esse subsídio universitário que pode ajudar muitos imigrantes. A governadora de Massachusetts, Maura Healey, anunciou que os estudantes universitários, independentemente do seu status imigratório, podem se inscrever no programa de pedido de auxílio financeiro para pagamento dos estudos. Segundo o governo estadual, a ideia é ajudar os jovens moradores da região a ter um começo de vida profissional mais leve financeiramente, sem ter que trabalhar apenas para pagar os empréstimos estudantis. Para especialistas, a iniciativa é um bom plano econômico para evitar que os acadêmicos saiam da universidade acumulando dívidas enormes. O programa tem como base o modelo federal e vale para o ano acadêmico de 2023-2024. Ou seja, as inscrições estão abertas para estudantes que iniciarão a faculdade na primavera deste ano ou que se matricularam no outono do ano passado. Mas, atenção, o projeto é aberto apenas para universitários que moram em Massachusetts e os interessados têm até o dia 1º de maio para se inscrever no site do Departamento de Educação de Massachusetts e é possível ver todos os requisitos exigidos para aprovação.
Essa é uma medida importante, vem ao encontro das demandas de vários anos de organizações representativas dos imigrantes, de ativistas, de políticos, que defendem o direito à educação para todos os residentes da Commonwealth, aliás, um direito de todos os seres humanos, como foi promulgado na Declaração Mundial de Educação para os Jovens da Tailândia em 1990. É um passo importante para reconhecer a humanidade desses jovens imigrantes que estão aqui e, claro, faz todo o sentido do ponto de vista econômico, não só para eles e suas famílias, mas também para a economia do Estado. Congratulo aqui a governadora e toda a sua equipe por tomar esse passo tão importante e tão crucial para a vida de vários jovens. A Sociedade Norte-Americana do Câncer estima que aproximadamente 2 milhões de pessoas foram diagnosticadas com câncer aqui no país no ano passado. E nesse meio tempo, mais de 600 mil morreram pela doença. E com o aumento de casos ano a ano, os especialistas lembram da importância da detecção precoce que pode salvar vidas. Eles indicam que existem 5 principais exames de câncer para serem feitos neste ano de 2024. Os testes são armas poderosas contra uma doença potencialmente ameaçadora de vida e podem detectar o câncer de forma precoce. Many cancers found with screening techniques are actually quite curable. A Sociedade Norte-Americana do Câncer alerta para os 5 principais exames que devem ser realizados em 2024. Comece com uma mamografia, recomendada para mulheres a partir dos 40 anos. Mas aquelas com maior risco de câncer de mama precisam começar o rastreio antes. E as mais jovens com seios mais densos podem precisar de testes adicionais, alerta o especialista. Outro teste importante é o do câncer coloretal. Para pessoas que não têm alto risco, com base em fatores como histórico familiar ou pólipo anterior, há testes caseiros. Mas para aqueles com risco médio ou superior, é recomendada uma colonoscopia. O terceiro exame a ser feito neste ano é para o câncer de próstata, recomendado para homens entre 45 e 50 anos. Para os homens negros que têm o maior risco de desenvolver a doença, os testes devem começar mais cedo. Em quarto lugar nessa lista está o rastreio do câncer de colo de útero. Ele é frequentemente causado pelo vírus HPV. O teste é comum e rápido e necessário para toda mulher acima dos 25 anos. Women should start by age 25, have an HPV test. Por último, vem o rastreio para o câncer de pulmão, que cresce e muito no país. Ele deve ser feito a partir dos 50 anos para fumantes ou ex-fumantes. Depois do intervalo, o estudo revela que pelo menos 1 em cada 10 adolescentes usa produtos para perda de peso. E mais, 10 milhões de crianças podem deixar de receber benefícios alimentares neste verão porque muitos estados estão saindo de um programa federal de auxílio alimentar. Um estudo preocupante mostra que segue aumentando a incidência de jovens com transtornos de imagem e alimentar no mundo. Os dados revelaram que no ano passado, pelo menos 1 em cada 10 adolescentes usou remédios para perda de peso, muitos sem prescrição médica e prejudiciais à saúde. As descobertas são de uma nova análise aberta pela rede científica JAMA, especializada em pesquisas voltadas para crianças e adolescentes. O grupo analisou estudos das últimas 4 décadas sobre o uso desses produtos para emagrecer em adolescentes e descobriu não só o aumento na procura pelos emagrecedores, mas também o crescimento do uso sem prescrição de drogas e produtos que especialistas chamam de ineficientes e potencialmente prejudiciais. Os pesquisadores estimam que cerca de 9% dos adolescentes no mundo já usaram produtos para perda de peso de venda livre, ao menos uma vez na vida. As pílulas dietéticas são as mais comuns entre os jovens, seguidas por laxantes e diuréticos. Na lista também entram medicamentos mais novos e promissores na redução de peso, mas que não devem ser usados sem acompanhamento de um profissional.
De acordo com especialistas, muitos dos produtos escolhidos pelos jovens são perigosos para a saúde física e mental. Alguns estão comprovadamente ligados a transtornos alimentares, baixa autoestima, depressão e vício, além de estarem associados a má ingestão nutricional e ao ganho de peso não saudável na vida adulta. O desconforto com o corpo e os distúrbios de imagem surgem dessa sensação de inadequação junto a conflitos emocionais e sentimentos de insegurança e culpa que se associam aos fatores culturais e sociais dessa relação que o sujeito enfrenta na dificuldade de separar o seu desejo do desejo do outro. Com a autoimagem fragilizada, consequência dos conflitos psíquicos aliados ao discurso da sociedade, da imagem e do consumo, que impõe um ideal de perfeição onde nada pode faltar, o resultado é essa busca constante por procedimentos que, de forma fantasiosa, preencham os vazios que a dor de sentir-se excluído de um padrão provoca. Cerca de 10 milhões de crianças não receberão benefícios alimentares neste próximo verão, porque muitos estados do país estão optando por deixar de fazer parte de um programa federal que visa reduzir a fome infantil nos Estados Unidos. Os detalhes com a repórter Carla Marinho. Em 2024, o Summer ABT deve beneficiar quase 21 milhões de crianças durante as férias escolares de verão, período em que os pequenos perdem o acesso ao café da manhã e almoço de graça na escola. Como parte dos programas federal de combate à fome nos Estados Unidos, as famílias com crianças elegíveis recebem um cartão com $40 por mês em crédito para comprar comida em restaurantes e mercados credenciados. O programa, que começou de forma experimental em 2018, agora faz parte do Orçamento Federal Permanente. Com o repasse de $2,5 bilhões, a meta em 2024 é alcançar 70% da população que está abaixo da linha de pobreza. Segundo o relatório de outubro do Departamento de Agricultura americano, USDA, cerca de 17 milhões de famílias no país relataram dificuldades para comprar comida em 2022. A duração das férias escolares de verão é muito maior que o tempo de férias dos pais no seu trabalho. O que eu chamo de auxílio férias servirá para que as crianças tenham um melhor cuidado e para que os pais não deixem de produzir. Pelo menos 15 estados do país, entre eles a Flórida, optaram por não aderir ao programa neste ano. Segundo dados do governo, com isso, cerca de 10 milhões de crianças elegíveis vão perder o benefício. Alguns dos estados que tomaram essa decisão alegaram que já possuem benefícios semelhantes, mas os que não têm não disseram como vão suprir as necessidades alimentares de famílias de baixa renda ao longo do verão. Ainda falando de crianças, um novo estudo mostra mais um problema relacionado à exposição às telas, sobretudo para aquelas que são menores de 2 anos. Os pesquisadores descobriram que as crianças abaixo dessa idade, com exposição às telas, têm 2 vezes mais probabilidade de ter problemas com processamento sensorial. De acordo com os especialistas, esses transtornos impactam em muitas coisas nas crianças, como a sensibilidade, os sons, cheiros, texturas e até outros estímulos. Lembrando que os médicos recomendam a não exposição a qualquer tela para crianças de pelo menos 18 meses de idade. Depois desse período, o ideal é limitar o tempo de tela não educacional em no máximo 1 hora por semana e 3 horas no final de semana. No próximo bloco, todos os estados do país estão em alerta para tempestades de inverno neste final de semana. E com o frio, aumenta o número de mortes por intoxicação de monóxido de carbono. Saiba como manter a sua casa aquecida sem correr riscos. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. TapTap. Foi. Um novo relatório feito por um grupo não partidário, Rodian, revelou que os Estados Unidos começaram a avançar na luta pelo clima. Os dados mostram que no ano passado, o país reduziu em cerca de 2% a sua poluição climática, que contribui para o aquecimento do planeta.
Com isso, agora a poluição emitida pelos Estados Unidos está no nível mais baixo desde 1991. O grupo que produziu o relatório disse que a substituição de algumas centrais sujas a carvão por outras de energia limpa contribuiu em grande parte para a queda das emissões. Mas, apesar do pequeno avanço, o país ainda não está nem um pouco perto de alcançar as metas estabelecidas pelo presidente Joe Biden no início de seu mandato. Agora é hora da nossa previsão do tempo, que não é muito boa para boa parte do país. Chega comigo aqui no nosso telão para a gente ver com mais detalhes. Olha só, na região de Boston a previsão é de chuva, bastante frio na região nordeste, mínima de 32 nessa área. Vem o tempo encoberto em toda a parte da costa leste. Em Atlanta, a máxima não passa de 47. Na Flórida, o sol vai aparecer tímido entre nuvens e em Miami ele nem dá as caras, tem tempestade prevista. Em New Orleans, sol entre nuvens. E no Texas, o sol aparece bastante em Brownsville, com máxima de 73. Em San Antonio, no Texas, e em El Paso, o sol divide espaço com as nuvens. A máxima fica em torno de 29 e 34 nessas áreas de fronteira. Em Albuquerque, no Novo México, 29 de mínima, bastante frio. Segue esse frio também na região de Phoenix, com 40 de mínima. Em Las Vegas, mínima de 38, máxima de 54 e tempo encoberto para o final de semana. E em São Francisco, lá na Califórnia, a previsão é de pancada de chuva ao longo do sábado e do domingo, com mínima de 50 e máxima de 57. E ainda falando de tempo, algo raro está acontecendo neste momento. Absolutamente todos os estados do país estão em alerta para tempestades, incluindo até mesmo as ilhas do Havaí. Os avisos de nevasca e tornados entraram em vigor hoje e colocam toda a nação em estágio de atenção para o final de semana. Segundo o Centro Nacional de Meteorologia, essas tempestades generalizadas se devem a uma junção de várias frentes frias que vieram de regiões diferentes e se fundiram, tomando conta de todo o território de ponta a ponta e produzindo chuva, ventania, neve forte e, claro, derrubando as temperaturas. E quando as temperaturas despencam com o inverno e os sistemas de aquecimento doméstico funcionam durante horas sem parar, aumentam os casos de envenenamento por monóxido de carbono. Todos os anos, pelo menos 420 pessoas morrem nos Estados Unidos por essa intoxicação acidental e mais de 100 mil são atendidas nas emergências. Por isso, a repórter Eloá Orazen vai mostrar para a gente como a nossa comunidade pode se manter aquecida, mas em segurança no inverno. Em Massachusetts, 3 membros de uma mesma família foram encontrados mortos em uma casa sem nenhum sinal de violência. As autoridades apontam que o vilão desta história trágica é um assassino bastante conhecido que faz milhares de vítimas todos os anos, o monóxido de carbono. O gás foi encontrado em altas quantidades na residência onde a família dormia e as autoridades esperam que este triste caso sirva de alerta para os perigos dessa substância que não tem cor, cheiro ou sabor, mas que pode ser mortal. Ao entrar no nosso organismo, o monóxido de carbono entra na corrente sanguínea e faz com que o oxigênio não se ligue na hemoglobina, impedindo que o oxigênio chegue aonde tem que chegar. Então a pessoa ela tem a morte por essa substância tóxica por falta de oxigenação dos tecidos. Então é como se fosse uma asfixia, mas de uma forma um pouquinho diferente. O monóxido de carbono pode vazar de aparelhos a gás mal instalados, mal reparados ou com manutenção insuficiente, bem como de chaminés e aberturas de ventilação bloqueadas. Como estamos falando de um gás inodoro e incolor, a única forma de detectarmos sua presença é a partir do mal-estar físico. Quais são os sintomas que a pessoa apresenta quando ela tem intoxicação pelo monóxido de carbono? Inicialmente ela começa com mal-estar, náusea, tontura e o próximo passo é a perda da consciência com desmaio. Nesse momento, dificilmente a pessoa consegue pedir ajuda ou consegue identificar que alguma coisa está errada. Então, ao perder a consciência, o risco de óbito é muito grande. Quase 500 pessoas morrem acidentalmente todos os anos só nos Estados Unidos por conta deste gás tóxico. As maiores incidências dessa tragédia acontecem justamente no inverno, quando os aquecedores são colocados em uso. Para evitar acidentes, fatais ou não, as recomendações são as mesmas. Nunca utilize geradores a gás em ambientes fechados, mesmo em caso de falta de energia. Verifique se fornos, aquecedores e outros aparelhos que queimem combustíveis estejam funcionando normalmente e com a manutenção em dia. Certifique-se de limpar ou inspecionar a chaminé da lareira antes de acender o fogo, para que a fumaça tenha por onde sair. Utilize o exaustor da cozinha sempre que estiver utilizando o forno. Instale e teste regularmente o alarme de monóxido de carbono.
É isso aí, dicas muito importantes para todo mundo se manter em segurança. Inclusive, essa reportagem foi um pedido de um telespectador do nosso jornal, o Marcos Vinícius, e vai para ele o beijo especial dessa sexta-feira, que a gente tem aquele carinho, aquela troca com o pessoal que nos assiste. Então, Marcos Vinícius, obrigada pelos seus comentários. Estou sempre de olho lá no nosso canal do YouTube, Record Américas. Façam como o Marcos Vinícius, gente. Mandem pra gente sugestões de pauta. A gente adora ter essa conversa com vocês e fazer esse jornal juntinhos. E essa edição de hoje, então, termina agora. Você fica com mais um episódio da reapresentação de Jezabel e a gente volta a se encontrar de novo na segunda-feira. Um bom final de semana para todo mundo e até lá!